Olá, eu sou a Ed Van Feel, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 25. Planos mudam. Isabelle sabia quando seu pai estava com algum problema. Perdera a mãe quando tinha 15 anos e, desde então, eram só ela e ele, sempre tomando conta um do outro. Ela sabia que para o pai ela sempre seria apenas uma menininha e por isso precisava tomar conta dele, muitas vezes sem que ele soubesse. E foi assim que ela o seguiu naquela madrugada, assim que ele saiu da Torre da Justiça. Ela o viu passando pela igreja, mas não entrando, e seguindo para uma área mais verde da cidade. No bosque afastado, ele parou. Ela se escondeu atrás de uma árvore para não ser vista. E então ela o viu fazer algo muito raro. Ele chamou sua divindade de devoção. Uma luz preencheu o lugar e as árvores farfalharam. E uma voz poderosa e profunda preencheu sua alma. O dia estava quente e chato, como o dia antes dele e o outro antes deste. Vanna estava sentada no banco de mau humor, olhando para o nada, quando o mensageiro chegou. Nem se mexeu, porque não conhecia ninguém que fosse escrever para ela. Viu Romano correr como um garoto atrás de doces até ele. Ele pegou o papel dobrado com um sorriso estampado no rosto. A carta tinha uma fita negra que a enlaçava, retirada rapidamente pelos dedos ansiosos. Vanna suspirou. Já vira aquela cena centenas de vezes. Já ia se levantar para entrar quando percebeu que, dessa vez, a cena não prosseguiu como antes. O mensageiro foi embora e Romano ficou parado no mesmo lugar, o sorriso apagado, os ombros caídos. O vento levou a fita para longe. Então, lentamente, ele dobrou a carta e caminhou na direção dos montes. Já era noite quando Romano voltou para casa. Vanna imaginou que ele não estaria de bom humor, mas se enganou completamente. O moreno entrou na casa, abriu um sorriso e disse: Estamos a tempo demais aqui dentro. Vamos para a taberna. Eu pago. Ninguém questionou de onde veio essa generosidade. Todo mundo queria sair dali e uma passada na taberna provavelmente os impediria de se matarem. Era uma noite animada na taberna. 3 irmãos conhecidos da cidade como Irmãos Drink tocavam alegremente uma canção folclórica, enquanto uma atendente loira cheinha dançava animada. Entre um serviço e outro, e só os deuses sabiam que tipo de serviço aqueles irmãos que pareciam sempre bêbados conseguiam pegar, os irmãos sempre retornavam a limiar e enchiam a cara nas tabernas, onde também enchiam o lugar de música. Romano pediu a primeira rodada. Eles começaram a beber, até que Peter Paul puxou um assunto qualquer. Vocês sabiam que Limiar já teve uma matriarca? É mesmo? Perguntou Dirk, só para ser gentil, já que não estava mesmo muito interessado nisso. Sim, ela era uma mulher muito sábia. Era a esposa do patriarca e eles governavam juntos. Era uma boa época. E o que aconteceu com ela? Perguntou Joabe. Morreu, respondeu Peter. Assassinada. Nunca ficou muito bem explicado. Foi um golpe duro para a cidade e para o patriarca. Ele era apaixonado por ela e já tinha perdido um filho. Pediram a segunda rodada e Romano mandou incluir um pernil assado, iguaria cara na taberna. Vanna, Gruff e Duck estavam confusos e desorientados vendo Romano, que sempre fora comedido e econômico, gastando desse jeito. O assunto degringolou para outros lugares e pessoas. Na terceira rodada, já estavam rindo. Na quarta... Sabe de uma coisa? Vocês são as pessoas mais irritantes que eu já conheci. Espero que todos vão embora o mais rápido possível. Isso vale para você também, disse Romano apontando para Vanna. Pois você vai ter que me matar para se ver livre de mim, seu palhaço, respondeu ela. Na quinta rodada... Eu nunca quis te magoar, eu juro. Eu amo você, amo mesmo. E Hit começou a chorar abraçado a Dirk. Na sexta rodada... Duvido! Você duvida? Duvido 2 vezes e tem mais, duvido de novo. Então, lá vai! E Joabe fez seu truque de acertar uma azeitona num copo vazio do outro lado da mesa. Peter segurou o copo e todos prestaram atenção, embora fosse muito difícil fazer a mesa parar de rodar. Então Joabe se engasgou. Romano deu um tapão nas suas costas e ela cuspiu a azeitona longe. Passou direto pelo copo de Peter e acertou um copo alheio na outra mesa. E eles riram até a barriga doer.
Talvez tenha sido a bebedeira, talvez tenha sido a lembrança de que podiam rir mais das coisas ao invés de reclamar delas. Talvez fosse a lua. Só sabemos é que eles voltaram abraçados e rindo, e, ao menos naquela noite, ninguém mais brigou. Dirk e Vanna acabaram ficando por último. Deixaram os outros entrarem e esperaram um pouco. Vanna parou e sentiu o vento no rosto. Olhou mais uma vez para o céu, limpo e estrelado. No que está pensando? Perguntou Dirk. Em como deve ser ir até uma daquelas estrelas e voltar. Não foi uma indireta. Não foi uma expressão. Ela estava realmente pensando em como seria ir até lá em cima e tocar uma estrela. Na sua cabeça, uma estrela caberia em sua mão e ela até poderia trazer uma no bolso se quisesse. Ela estava mais alta do que aquelas estrelas e Dirk também não tinha sido muito sábio enchendo a cara. Depois de tudo que passara, ele achou que merecia. Olhou para o rosto dela, os olhos brilhantes e azuis, sonhando com uma viagem até as estrelas. E ele também quis ir até as estrelas e voltar com o brilho delas. Aproximou-se dela devagar, sentindo seu cheiro de mato e flores, aquela combinação estranha que sempre se sobressaía a qualquer outro cheiro, mesmo o da bebida. Ela estava mais alta do que aquelas estrelas, e Dirk também não tinha sido muito sábio, enchendo a cara. Depois de tudo que passara, ele achou que merecia. Olhou para o rosto dela, os olhos brilhantes e azuis, sonhando com uma viagem até as estrelas, e ele também quis ir até as estrelas e voltar com o brilho delas. Aproximou-se dela devagar, sentindo seu cheiro de mato e flores, aquela combinação estranha que sempre se sobressaía a qualquer outro cheiro, até mesmo da bebida. Ele se inclinou e ela se virou para ele, surpreendendo-se por vê-lo tão perto. Mas ela não se afastou. Então, lentamente, se inclinaram e, quando seus lábios estavam a alguns poucos centímetros, a porta se abriu. Vanna, Romano entrou no quarto errado e não quer sair, gritou Gruff. E daí? Gritou Vanna de volta. E daí que ele está babando na minha cama. Joab também apareceu na janela, gritando para pararem com a gritaria. Com isso, Vanna e Dirk entraram e ajudaram Romano a ir para o quarto certo. O dia chegou um pouco cedo demais, na opinião deles. O sol podia ter dado um desconto e se atrasado um pouco. Ninguém ia reclamar. Vanna tinha um gosto horrível na boca, algo que parecia o cabo de uma espada de feira. Saiu apertando os olhos contra a luz. Não tinha ideia de onde estariam os outros. Provavelmente dormindo. Felizmente, era domingo, não tinha aula. Vanna viu alguém sentado numa pedra na colina ao longe. Ela conhecia bem o lugar. A formação de pedras permitia que 2 ou mais pessoas se sentassem e observassem a casa e todo o terreno. Também dava para ver parte da cidade com suas construções de pedra. Estava longe demais para ela saber quem era e, com certeza, quem foi para tão longe não queria companhia. Ela não entendeu por que seus pés continuavam se movendo naquela direção. Subiu com a relva acariciando suas pernas. Estava de vestido, o vestido branco que usava sempre que estava em casa. Vanna não tinha muitas opções de roupa. Continuou caminhando, a cabeça leve como um balão. Romano estava sentado na pedra, olhando fixamente a carta. Muita coisa se passava pela sua cabeça naquele momento, e ele desejou imediatamente voltar a beber. Assim, não haveria espaço em sua cabeça para aquelas lembranças. Só viu a moça quando ela já estava ao seu lado. Olhou para ela surpreso e constrangido, dobrando novamente a carta. Oi, ela se sentou ao seu lado. Ele não respondeu. Sentiu que a voz não ia sair. O que tem na carta? Perguntou ela. Romano respirou fundo, sentindo um nó na garganta tão grande que achou que não ia conseguir respirar mais. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Ela achou que ele não ia falar. E afinal, por que falaria? Ainda mais com ela. Então, ela simplesmente ficou ao seu lado. Tínhamos um plano, murmurou ele, de repente, surpreendendo-a. Sua voz saiu trêmula e seus cabelos ocultavam um pouco os olhos, mas ela podia ver o quanto eles pesavam naquele momento. Madeleine e eu, nós tínhamos um plano. Foi quando Vanna ouviu pela primeira vez sobre o primeiro amor de alguém. Eles se apaixonaram, mas Romano não tinha posses, nem nome, nem nada.
imploraram aos pais dela por uma chance, e a chance foi dada. Romano teria 3 anos para reunir uma quantidade de títulos ou ouro para receber a mão da moça. Então ele partiu, prometendo que voltaria antes do prazo. De fato, chegou a voltar algumas vezes, às escondidas, para matar saudades de sua amada. Ela havia engordado um pouco, mas estava bela e coberta de joias, como condizia uma dama da nobreza. Eles se encontravam no bosque, às escondidas, pois Romano não queria enfurecer sua família, mostrando que não tinha respeito pelo acordo que aceitara. Em suas andanças, economizou todo o dinheiro que podia, escreveu todas as semanas, sonhou todas as noites com o dia em que voltaria para ficar e quando teria uma vida com ela. Mas a vida era difícil para quem não tinha posses, ou títulos, ou nome, ou importância. Por mais que tentasse, Romano e Dirk não conseguiam muito mais do que uns trocados para se manter. Isso quando não acabavam dividindo pouco que tinham com quem tinha mais fome do que eles. Somente em Limiar as coisas realmente pareceram melhorar, e ele já se preparava para voltar. Sua última carta informava isso. Conseguira dinheiro bastante para dar a ela uma boa vida. Seus planos finalmente iam se concretizar e ele estava empolgado, por mais que lamentasse deixar aquela nova e inusitada família que criara em Limiar. Enfim, ia tudo bem, até que ela se casou com outro, disse, balançando a carta na mão. Ela escreveu que sentia muito, mas não podia mais esperar, e pediu que eu não voltasse. Wanda estava paralisada. Nunca tinha visto o Romano assim e simplesmente não sabia o que dizer. O que se diz a alguém com o coração partido? Tudo bem, disse ele. Ela vai ficar bem, é o que importa. E você? Você vai ficar bem? Foi quando ela o tocou, um toque gentil no ombro que dizia: você não está sozinho. E daí a crueldade da situação, porque no fundo ele sabia que estava sozinho e estaria sempre sozinho a partir de então. Lágrimas pesadas caíram e ele soluçou. Vanna puxou-o para si e deixou que ele pranteasse o amor perdido. O vento misturou seus cabelos e eles ficaram unidos como um, em lágrimas e tristeza, por algum tempo. Até que ele se afastou, nitidamente constrangido. Ela acariciou seu rosto e sorriu, tentando lhe dizer com os olhos que ela entendia e que ele não tinha por que se envergonhar. Ela não sabe se foi isso que ele entendeu, porque no segundo seguinte ele a estava beijando. Nos fundos da casa, onde havia um bosque, cujo verde tinha tantas matizes que parecia uma pintura, Peter Paul estava pensando. Quando pensava, fazia uma expressão estranha. Você está zangado? Perguntou Joabe. Oh, não, estou pensando. Ah. Ela ficou ao seu lado, em silêncio. Joabe, você sempre soube o que queria... Eita, de novo. Joabe, você sempre soube que queria servir a igreja? Joabe pensou um pouco. Acho que sim. Por quê? Porque eu nunca soube o que eu seria. O que eu queria... Porque eu nunca soube o que eu seria. O que eu queria ser. E agora, já sabe? Peter pensou longamente mais uma vez, parecendo ainda mais zangado. Não tenho certeza. Você quer voltar a vender cacarecos? Perguntou a noviça. Cruzes, nem pensar. Então você já sabe o que não quer, concluiu ela. É um começo, não? É um começo. Cavalos foram ouvidos e eles contornaram a casa para ver quem era. Surpreenderam-se ao ver Edgar Antares, o capitão da guarda, com mais de meia dúzia de guardas armados. Onde está o noviço Dirk? Perguntou ele em sua voz grave. Deve estar na casa de Vincent, respondeu Joabe. Por quê? O que houve? Onde é a casa desse tal de Vincent? Continuou o homem, que parecia cada vez mais impaciente. Para lá. Peter apontou na direção errada. Não, Peter, era para... Joabe não terminou, pois recebeu um cutucão discreto. Não, eu tenho certeza, insistiu Peter, dando um passo à frente para apontar melhor a direção errada. Ele está na casa de um aluno dele. É só seguir pela estradinha à esquerda e depois ir em frente até uma casinha sapê cercada de ovelhas por todos os lados. O homem saiu em debandada na direção sugerida. Joabe olhou para Peter, preocupada. Ela não gostava de mentir para as autoridades, especialmente
quando ela estava sob as ordens de uma. Quando seus lábios quentes se afastaram, seus olhos se abriram e eles se viram, talvez pela primeira vez. O vento continuava dançando em seus cabelos e havia um brilho, uma música, uma cor, uma luz, um sabor. Eles não tinham ideia do que estavam sentindo, mas era algo que nenhum dos dois jamais sentira antes. Antes que dissessem qualquer coisa, porém, um sino de alarme foi ouvido e eles se levantaram. O sino tinha sido uma ideia de Peter Paul, caso Algol, Noaçã ou qualquer facínora por acaso fosse bater às suas portas. Vânia e Romano correram imediatamente de volta para casa. Quando chegaram, encontraram os outros reunidos na cozinha, em volta da grande mesa de madeira. Joabe e Peter estavam terminando de contar a história pela terceira vez, já que a cada momento chegava um que não tinha ouvido. O capitão da guarda está atrás de Dirk. Acho que vai prendê-lo, resumiu Groove. Por quê? Perguntou Romano. Não sabemos, mas Joabe disse que ele estaria na casa de Vincent. Eles olharam para Joabe com um ar incrédulo, e ela se defendeu. Ele me pegou desprevenida. Eu não sabia que ele queria prendê-lo. De qualquer forma, Peter Paul os mandou na direção contrária. Mas vai ser uma questão de tempo até eles perceberem e acharem o caminho certo, concluiu Totten Rock. Saíram em debandada para a casa de Vincent, esperando serem mais rápidos que os cavalos de Antares e seus guardas. Chegaram na humilde casa, encontraram Dirk almoçando com a família. Vincent fazia demonstrações de como estava se recuperando, já conseguindo sair da cama com muletas. A Duane os lhe convidou para comer, embora ela não tivesse ideia de como ia alimentar aquela gente toda. Mas eles, naturalmente, recusaram. Dirk se levantou, percebendo que havia algo errado. Você precisa fugir, adiantou-se Groove. Fugir? Por quê? O capitão da guarda está à sua procura e não parece muito amistoso, explicou Peter Paul. A menos que ele te deva dinheiro e está atrás de você para pagar, acho melhor você dar uma sumida, amigo, disse Rich. Dirk olhou confuso para eles. E então, cavalos foram ouvidos. Obrigada e até a próxima.